Boa tarde, pessoal. Então vamos dar continuidade à aula de análise combinatória. Hoje eu irei apresentar para vocês funções geradoras. Funções geradoras são uma ferramenta extremamente importante para análise combinatória. Ela te permite resolver inúmeros problemas de contagem. Ela foi desenvolvida nos trabalhos de Moivre, em 1667, e a partir daí foi, tem sido largamente utilizado em problemas de contagem e inúmeros outros tipos de problemas. Mas antes de apresentar para vocês os conceitos de funções geradoras, é importante que nós tenhamos uma noção clara sobre o que os elementos básicos de funções geradoras significam. Para isso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos bem simples e a partir desses exemplos simples, nós vamos então realizar o mapeamento desses exemplos simples para o problema de funções geradoras. Vamos considerar um problema muito simples, tá? Que nós já vimos em outras aulas, e que, por sinal, era muito mais complexo do que esse, que corresponde ao seguinte: eu gostaria de saber quantas soluções nós temos, tá, que satisfazem a seguinte equação: x1 mais x2 igual a 4, sabendo que x1, tá, ele pode ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, e x2 pode ser maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Pessoal, se eu quisesse, por exemplo, desenvolver um algoritmo para calcular a quantidade de soluções que eu tenho para esse nosso problema, como é que eu faria? Uma das maneiras mais simples, mais diretas, seria então pegar todos os valores possíveis de x1 e combinar com todos os valores possíveis de x2 e verificar aquela combinação de valores cuja soma é igual a 4. E a partir daí contar, tá, aquelas soluções que te dão como resultado 4. Então vamos pensar, tá, nesse problema sendo resolvido com esse algoritmo muito simples, né? O mais direto possível. Então vamos lá. Para isso, nós poderíamos então criar uma tabelinha, tá? x1, x2, e a partir daí fazer essas combinações possíveis de valores. Então, por exemplo, x1 pode ser 1, x2 pode ser então 2, mas pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, tá certo? Então, eu sei que quando eu combino, quando eu atribuo 1 a x1 e 2 a x2, eu tenho a soma igual a 13. Quando eu faço combinação de 1 para x1 e 3 para x2, eu tenho a soma igual a 4 e assim por diante, né? Nota que quando x1 vale 1, eu só tenho apenas uma única possibilidade, tá, de obter o 4, somando com x2, né? Continuando. Então, se x1 vale 2, x2, então ele pode valer 2, pode valer 3, pode valer 4, pode valer 5. Eu sei que existe apenas uma única possibilidade de x1 mais x2 valer 4, que é essa aqui, né? x1 valendo 2 e x2 valendo 2. Enquanto que as outras possibilidades, eu sei que elas não me levam uma soma igual a 4. Ok? Eu poderia ter, por exemplo, x1 valendo 3. E aí, novamente, combinando esse valor de x1 valendo 3 com todos os valores que x2 pode assumir, eu sei, então, que nenhum desses pares me leva a uma soma igual a 4. Ok? Nessa nossa estratégia, olha o que aconteceu. Nós pegamos todos os valores possíveis de x1, pegamos todos os valores possíveis de x2 e combinamos esses valores. Tá? E checamos quais pares de valores nos levavam a uma soma igual a 4. Só que antes de nós chegarmos nessa soma igual a 4, que é o nosso objetivo, nós pegamos os menores valores de x1 e verificamos que, somando os menores valores de x1,
nós tínhamos a menor soma possível. Nesse caso, era quando x1 valia 1 e x2 valia 2. Quando nós pegávamos os maiores valores, tá, de x1 e x2, nesse caso, esse caso, quando x1 valia 3 e quando x2 valia 5, nós tínhamos uma soma valendo 8. Então, todas as somas que nós obtivemos até o presente momento ficavam entre 3 e 8. Note que as combinações que nós tínhamos também eram as combinações que iam dos menores valores que nós poderíamos atribuir a x1 e x2 até os maiores valores que nós poderíamos atribuir, tá, a x1 e a x2. Ok? Só que o que nos interessava era apenas aquelas somas que resultavam em um valor igual a 4. A questão é a seguinte: será que nós conseguiríamos transformar esse nosso processo, que foi feito de forma algorítmica, em uma expressão matemática, tá, e resolvermos matematicamente? Nota que, no primeiro caso aqui, o que nós estamos fazendo é pegando o valor de x1 e somando com o valor de x2, e isso obtendo um valor igual a 3. No segundo, a mesma coisa, x1 mais x1 valendo 1 com x2 valendo 3, nós obtemos uma soma igual a 4. E assim por diante. Pessoal, é possível nós fazermos isso. É possível nós transformarmos essa nossa expressão algorítmica, ou os nossos passos algorítmicos, em um método de solução matemático. Para isso, nós temos que mudar um pouco a nossa representação, tá? A representação do nosso problema. E nós temos que nos lembrar o seguinte: se nós pegarmos, por exemplo, duas variáveis, tá? De uma mesma base, e elevado a expoentes diferentes, e multiplicarmos, o que, que nós vamos obter no final? Por exemplo, imagina só que nós tenhamos o seguinte, ó, x ao quadrado, e multiplicarmos por x elevado a 3. O que, que nós vamos obter? X elevado a 2 mais 3. Ou seja, nós vamos estar somando esses expoentes. Nota que o que nós temos aqui, nessa tabela, são somas de valores, onde esses valores poderiam ser considerados como sendo expoentes de uma determinada variável. Então, se eu quero obter a soma 1 mais 4, eu poderia pensar no produto de uma variável elevado a 1 com essa mesma variável elevado, por exemplo, a 4. Isso nos daria, então, como resultado, essa variável elevada a 1 mais 4. Então, por exemplo, esse caso em particular, ele poderia ser visto dessa forma: x elevado a 1 multiplicado por x elevado a 4. Como resultado, o que nós iríamos ter? X elevado a 1 mais 4. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essas somas e antes de nós termos a soma propriamente dita, nós vamos expressar cada grupo de valores através de variáveis elevados a determinados expoentes. Por exemplo, como x1 pode assumir valores entre 1 e 3, então eu vou associar os expoentes de 1 até 3 à variável x. Então, por exemplo, aqui, ó, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. Como x2 pode assumir valores de 2 até 5, eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou assumir a variável x, tá certo? Nota que como eu vou estar combinando valores oriundos dessas duas variáveis, a base que eu vou utilizar para construir, então, esses termos nessas potências, vai ter que ser a mesma. Então, por exemplo, aqui eu tenho, então, os termos associados a x1. Para os termos associados a x2, eu vou ter x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta. Agora é o seguinte, nota que eu vou ter que fazer com que x elevado a 1
ele seja combinado com todos esses termos. Porque quando eu realizar a multiplicação desse termo aqui com esse, eu tenho que ter como resultado x elevado a 1 mais 2. Desse termo com esse, tem que ter como resultado x elevado a 1 mais 3. E assim por diante. Então, esses termos todos aqui, eles vão ter que ser expressos através de um polinômio. Então, se eu tenho x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta mais x elevado à quinta, se eu multiplicar por x elevado a 1, o que eu obtenho? Eu tenho x elevado a 1 mais 2, x elevado a 1 mais 3, x elevado a 1 mais 4, x elevado a 1 mais 5. Só que eu tenho que fazer o mesmo processo com x ao quadrado, para poder combiná-los com todos esses outros termos associados à variável x2. Então, eu poderia imaginar em ter o seguinte, ó, x ao quadrado multiplicado por x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta mais x na quinta. Ok? Então, se eu colocar o x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta mais x à quinta em evidência, o que eu encontro? Eu encontro x elevado a 1 mais x elevado a 2, multiplicado por x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta mais x na quinta. Como eu tenho três valores, eu poderia então incorporar nesse polinômio o x ao cubo também. Então vamos lá. Vou fazer esse mesmo processo. Então, quando eu multiplicar esses dois polinômios, onde o primeiro polinômio está associado aos valores que a variável x1 pode assumir e o segundo polinômio associado aos valores que a variável x2 pode assumir, eu vou estar simplesmente combinando os valores associados a essas variáveis. Tá? Eu vou estar fazendo essa combinação desses valores. Então, eu estou pegando todos os valores que podem ser atribuídos a x1 e combinando com todos os valores que podem ser atribuídos a x2. E vamos ver o que isso vai resultar. Então, tem x elevado a 1, x ao quadrado, x ao cubo, x elevado a 2, x ao cubo, x na quarta, x na quinta, que são exatamente os valores que nós estamos considerando para as variáveis x1 e x2. Agora, realizada a multiplicação, olha o que nós vamos encontrar. X elevado a 1 mais 2, mais x elevado a 1 mais 3, mais x elevado a 1 mais 4, mais x elevado a 1 mais 5, mais x elevado a 2 mais 2, mais x elevado a 2 mais 3, mais x elevado a 2 mais 4, mais x elevado a 2 mais 5, mais x elevado a 3 mais 2, mais x elevado a 3 mais 3, mais x elevado a 3 mais 4, mais x elevado a 3 mais 5. Notem que no expoente do x, eu tenho todas aquelas somas, na verdade, aquelas 12 somas que aparecem, ou que apareceram naquela nossa tabelinha. Ok? Sabemos que, por exemplo, algumas somas vão resultar no valor igual a 3, outras no valor igual a 5, no valor igual a 6, e assim por diante, até no valor igual a 8. Então, vamos continuar nosso processo. Agora, somando os expoentes, o que nós vamos encontrar? X ao cubo, x na quarta, x na quinta, x na sexta, x na quarta, x na quinta, x na sexta, x na sétima, x na quinta, x na sexta, x na sétima, x na oitava. Olha só que interessante. No nosso problema original, nós queríamos a soma dos valores de x1 e x2, cujo resultado era igual a 4. E vimos que nós tínhamos apenas dois resultados. Vamos ver agora nesse resultado intermediário que nós temos aqui.
Se eu quero saber a soma dessas variáveis que resulta em 4, a gente sabe, olhando aqui, que nós temos apenas dois resultados, que seriam, então, este e este, que por sinal são oriundos desta soma, desta soma. Ok? Então, se nós pegarmos esse nosso polinômio aqui, que é grande, e arranjarmos termos de formas a agrupar polinômios de uma mesma ordem, olha o que nós vamos encontrar. X ao cubo mais 2x na quarta, mais 3x na quinta, mais 3x na sexta, mais 2x na sétima, mais x na oitava. E olha só, nós temos duas soluções, porque o expoente que tem o expoente de x igual a 4, e as duas soluções estão expressas aqui, ó, onde o coeficiente desse termo vai corresponder à quantidade de soluções e o expoente vai corresponder à soma propriamente dita. Só que sabemos que nós temos muito mais termos do que o necessário, né, para o nosso problema. Vamos voltar àquele nosso algoritmo muito simples. Né? No nosso algoritmo muito simples, nós pegamos todos os valores de x1 e combinamos com todos os valores de x2. E aí nós tínhamos como resultado todas as possíveis somas que nós poderíamos obter. Né? Pegando todos os valores de x1 e todos os valores de x2. Por exemplo, pegando x1 igual a 1 e x2 igual a 2, nós tínhamos a soma igual a 3. Pegando x1 igual a 3 e x2 igual a 5, a soma dava 8. E nós tínhamos outras somas intermediárias que iam de 3 até 8, porque nós estamos considerando todos os valores de x1 combinados com todos os valores de x2. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse nosso resultado. Esse nosso polinômio aqui, ele é oriundo deste polinômio aqui, que é oriundo deste nosso resultado, que é oriundo da combinação de todos os valores para x1, todos os valores que nós podemos combinar, que podem estar associados a x2. Então nós temos 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 3 mais 5, que foi convertido neste nosso resultado e que nos leva a esse polinômio. Então, esse polinômio final, ele é resultado então, de todos os valores que nós podemos atribuir a x1 e a x2. Por exemplo, aqui, ó, x elevado a 8 é uma soma permitida, tá? Mas quantos casos nós temos onde nós podemos atribuir um valor a x1, atribuímos o valor a x2, somamos esses valores e o resultado é igual a 8? Apenas um caso, que é o caso onde x1 vale 3 e o x2 vale 5. Esse é outro caso. Quantas situações nós temos onde, somando x1 com x2, nós temos resultado igual a 7? Apenas duas situações. Quais situações? Aquela situação onde eu tenho x1 valendo 3 e x2 valendo 4. E a situação onde nós temos x1 valendo 2 e x2 valendo 5. Então, esse polinômio aqui, ele representa todas as possibilidades de combinações dos valores que vão ser atribuídos a x1 e a x2. Então, o que nós temos aqui é x3 mais 2x4 mais 3x5 mais 3x6 mais 2x7 mais 1x8. Considerando o x1 maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, e o x2 maior ou igual a 2, menor ou igual a 5. Então, esses valores aqui me levam a esse polinômio. E aí eu pergunto para você o seguinte, ó. Quantas somas eu tenho, tá? Considerando essas faixas de valores para x1 e x2, de forma que a soma dessas variáveis seja igual a 9. Não existe nenhuma possibilidade.
Mas nesse polinômio, nós temos isso expresso também, porque o coeficiente de x elevado a 9 vai ser igual a zero. Está ali expresso. De forma similar, quantos pares de valores, considerando x1 e x2, nós temos que resultam em uma soma igual a 2? Pessoal, zero. Isso também está expresso. Tá? Então, esse polinômio, ele é um polinômio infinito. Tá? E ele expressa todas as possíveis combinações de valores que nós temos a partir dessas variáveis. Para o nosso problema de análise combinatória, o que nós queremos é apenas um caso ou outro, onde nós temos aqui uma situação bem específica, que foi dada no início, que era x1 mais x2 igual a 4. E o resultado é definido por esse termo, ou seja, a quantidade de possibilidades é igual a 2. Então, notem que nós temos uma série de potências, e essa é uma série de potências infinita, né? Onde nessa série de potência nós temos o seguinte, nós temos aqui 0 vezes x elevado a 1, mais 0 vezes x ao quadrado, mais x ao cubo, mais 2x na quarta, mais 3x na quinta, mais 3x na sexta, mais 2x na sétima, mais x na oitava, mais 0 vezes x na nona, mais 0 vezes x na décima, e assim por diante. E mais 0, tá? Vezes x elevado a 0. Então, notem que o que nós temos aqui é uma série de potências, tá? E é uma série infinita, ok? E nós podemos representar de uma forma geral essa série da seguinte forma. Todos os coeficientes de cada um dos termos vai ser representado por A. A0, A1, A2, A3 e assim por diante. Então, nós teríamos o seguinte, A0 mais A1 vezes x elevado a 1, ou seja, o A1 é o coeficiente de x elevado a 1, mais A2 vezes x ao quadrado, mais A3 vezes x ao cubo, mais AR vezes x elevado a R, e assim por diante. Então, nesse caso, nós temos, então, os nossos coeficientes, A0, A1, A2, A3, AR, tá? E nós temos uma série de potências, que é uma série infinita. Então, podemos verificar que qualquer polinômio ele se encaixa, tá, nessa série infinita. E a partir daí, nós podemos, então, definir a nossa função geradora ordinária. Então, onde nós temos esses coeficientes A0, A1, A2, A3 ou AR, que é o coeficiente geral, correspondendo, então, ao número de soluções de um problema de análise combinatória, né? E a série, que é esta, correspondendo, então, à nossa função geradora. Então, a nossa função geradora de um tipo bem específico, função geradora ordinária. Então, nossa função geradora ordinária, tá, é uma série de potências infinita que expressa, então, problemas e soluções, tá, de um problema em particular de análise combinatória. Nós podemos representar essa função geradora ordinária de diferentes maneiras. Uma delas é a partir da própria sequência dos coeficientes. Nós poderemos, por exemplo, definir a sequência em particular dos coeficientes, nós poderemos definir uma fórmula específica para esses coeficientes, nós poderíamos então representar essa série de potências através de uma maneira bem mais simples, bem mais compacta e assim por diante. Nós vamos ver alguns casos, tá? E nós vamos ver também que nós já estamos trabalhando
já há bastante tempo com funções geradoras ordinárias, mas óbvio, né? Não expressos dessa forma, não definidos dessa maneira. Então, um exemplo bem simples seria o seguinte: vamos imaginar que nós tenhamos uma sequência em particular, que seria essa aqui. Nesse caso, nessa sequência, lembrando sempre que os elementos da sequência, o primeiro deles corresponde ao elemento A0, o segundo elemento A1, o terceiro elemento A2 e assim por diante. Então, se nós pegarmos a nossa função geradora, tá, ordinária, como foi definida previamente, como sendo A0, x elevado a 0, mais A1, x elevado a 1, mais A2, x ao quadrado e assim por diante, veremos então que, substituindo esses coeficientes por esses valores dessa sequência, nós vamos encontrar o seguinte: ó, x vezes x elevado a 0, quer dizer, 0 vezes x elevado a 0, mais 0 vezes x elevado a 1, mais 1 vezes x ao quadrado, mais 1 vezes x ao cubo, e assim por diante. Ou seja, nossa função geradora seria definida por x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta, e assim por diante. De repente, você poderia ter essa função geradora, e você quer os coeficientes. Olhando para essa função geradora, sabemos que, por exemplo, o coeficiente de x elevado a 0 é 0. O coeficiente de x elevado a 1 é 0 também. E a partir daí, tá, o coeficiente de x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4 e assim por diante, todos eles são iguais a 1. Então, a partir da função geradora, eu consigo extrair a minha sequência, tá, de coeficientes. Então, na minha sequência, eu sei que o primeiro elemento da minha sequência corresponde ao coeficiente de x elevado a 0, que por sinal é 0. O segundo, ao coeficiente de x elevado a 1, que é 0. O terceiro, ao coeficiente de x elevado a 2, que é 1. E, pessoal, todos os demais são iguais a 1. Ok? Então, vamos definir qual seria a função geradora ordinária para representar o problema que corresponde ao número de maneiras de retirarmos R objetos de um conjunto de N objetos distintos, com R menor ou igual a N. Então, qual é a função geradora para expressar o número de maneiras para retirarmos R objetos de N objetos distintos. Sendo que R é menor ou igual a N. Sabemos o seguinte, ó. Primeiro, a nossa função geradora ordinária, tá? Ela tem uma estrutura fixa, ou seja, A0, x elevado a 0, A1, x elevado a 1, A2, x elevado a 2, e assim por diante, até, vamos continuando, né? AR, x elevado a R, mais, e assim por diante. Ou seja, notem que é uma série infinita. Sabemos o seguinte, ó, que a quantidade de maneiras para retirarmos R objeto de N objetos distintos ele é definido por combinação de N R a R. Nota que essa aqui é a quantidade, tá, para retirarmos a quantidade de maneiras para retirarmos R objeto de N. Tá ok? O que cada um desses termos poderia representar? Por exemplo, esse termo particular, ele poderia estar representando ou estar associado à quantidade de maneiras que nós temos para retirar dois objetos desses N objetos distintos.
Se nós temos que retirar dois objetos de n objetos distintos, de quantas maneiras nós conseguimos fazer isso? Fazemos combinação de n 2 a 2. Essa é a quantidade de maneiras. E vamos ter que vincular essa quantidade ao problema da retirada de dois objetos dentre os n que existem. Ou seja, eu poderia associar então essa quantidade, que seria a solução, para o problema de retirada de dois objetos. Então, esse termo aqui, ele poderia ser visto como sendo o termo associado ao problema de retirada de um objeto. Então, nós teremos o seguinte, ó, combinação de n 1 a 1, x elevado a 1. Nota que os dois termos eles vão ser somados, porque eles estão na mesma função geradora. Ok? Então, seguindo em frente, nós temos esse termo aqui para o problema da retirada de 0 objetos. E assim por diante, esse termo aqui para o problema de retirada de R objetos. Pessoal, eu tenho aqui uma série que é infinita. Tá? A questão é, será que eu vou ter algum termo com coeficiente igual a zero? Certamente. Se eu tivesse que, por exemplo, retirar uma quantidade de objetos maior do que a quantidade que eu tenho disponível. Por exemplo, eu tenho n objetos, mas de quantas maneiras eu consigo retirar n mais 1 objetos de n objetos, dado que eu tenho n objetos? Vai ser igual a zero, né? Então eu sei que esse primeiro elemento aqui está associado a 0 objetos, esse aqui a 1 objeto, esse aqui a 2, esse aqui a R, esse aqui a N. Porém, quando eu estiver trabalhando com N mais 1 objetos, eu sei que o resultado vai ser zero. Quando eu estiver trabalhando com N mais 2 objetos, eu sei que o resultado vai ser zero. E assim por diante. Agora a pergunta para vocês. Essa expressão aqui, ela representa o quê? Se vocês não se lembrarem do binômio de Newton, essa expressão ela corresponde a 1 mais x elevado a n, a este binômio. Então, eu tenho essa representação mais compacta, tá, que define essa função geradora ordinária. Ou seja, ao invés de eu representar minha função geradora dessa forma extensa, eu poderia tentar encontrar uma forma mais compacta. Lembrando sempre o seguinte, como eu tenho uma função geradora e essa função geradora ela tem que expressar as soluções de um problema de análise combinatória, então não faz sentido eu substituir um valor nessa variável x. Então eu tenho x como uma variável e essa variável ela tá funcionando para mim como sendo uma separação entre o problema e a quantidade de soluções. Uma das funções geradoras mais importantes para nós é aquela função geradora que possui todos os coeficientes iguais a 1. Então, nós temos uma sequência de coeficientes, todos eles vão ser iguais a 1. Se nós pegarmos, então, nossa definição de função geradora, nós vamos observar que a nossa função geradora ela tem essa estrutura, nossa função geradora ordinária, né? E quando nós substituirmos esses coeficientes todos por 1, nós temos esta função específica. Que nos lembra uma série de potências. Nota que o que eu estou fazendo através desse polinômio, na verdade, somando os termos de uma série de potências. Pessoal, eu vou realizar um conjunto de passos aqui, tá? Apenas para tentar extrair uma expressão mais simples para representar essa série de potências. Então, eu vou estar assumindo algumas coisas, tá? Que eu vou falando ao longo do caminho. Mas vamos nos lembrar de que maneira nós conseguimos calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica. Se eu tenho, por exemplo, uma progressão geométrica similar a esta, com uma razão igual a x.
onde eu vou ter, por exemplo, aqui n mais 1 elementos, né? Nota que eu tenho o 1 como sendo esse mais 1 dessa quantidade de elementos que eu tenho na progressão geométrica, e eu quero somar esses termos. Então, para nós somarmos, a estratégia que a gente costuma utilizar é multiplicar todo mundo pela razão. Então, como a razão é x, vou multiplicar todo mundo dessa equação por x. Então, eu tenho x vezes s igual a x mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante, mais x elevado a n mais x elevado a n mais 1. Agora, o segundo passo é subtrair uma equação da outra. Fazendo essa subtração, eu encontro 1 menos x multiplicado por s igual a... Nota que a subtração me leva ao cancelamento de vários termos. 1 menos x elevado a n mais 1. Então, minha soma é 1 menos x elevado a n mais 1 dividido por 1 menos x. Eu falei para vocês que eu vou utilizar de alguns artifícios, tá? Para encontrar essa expressão mais enxuta. E um deles vai ser agora. Eu vou estar considerando que esse x aqui, ele vai ser um valor que vai ficar entre 0 e 1. Ou seja, vamos considerar que seja meio. Então, eu vou focar minha atenção nesse termo. Quando eu tenho meio elevado a n mais 1, e quando esse n ele é muito grande, o que vai acontecer? Esse termo ele vai tender a zero. Então, quando eu assumir que esse x está entre 0 e 1, eu vou estar assumindo que essa soma aqui ela vai somar uma quantidade muito grande de termos, e esse termo indo a zero vai fazer com que a minha soma ela se reduza a 1 sobre 1 menos x. Um ponto importante, extremamente importante para nós, é o seguinte. Primeiro, eu vou estar manipulando essas somas, essas funções geradoras, tá? Apenas para encontrar ou para buscar coeficientes específicos. Eu não quero calcular valores apenas, tá? Isso faz com que eu não vá atribuir valores diretamente a x. Então, devido a isso, devido à manipulação ser focada nos coeficientes, okay, das funções geradoras, eu vou chamar essas funções ou essas séries de potências como sendo séries formais. Então, é por isso que, nesse momento, embora eu esteja assumindo que o x está entre 0 e 1, é apenas para facilitar meu cálculo e encontrar essa expressão, que vai estar associada a essa expressão. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que essa soma aqui, ela corresponde a uma soma de n elementos. Só que o n tendendo a infinito. Por quê? Porque nessa minha série, a quantidade de elementos vai ao infinito. Eu fiz com que na minha soma ela fosse até n apenas para chegar nesse resultado, para facilitar minha manipulação. Mas na verdade esse n tende ao infinito. E como ele tende ao infinito, e assumindo que x está entre 0 e 1, eu tenho uma versão bem mais simples, que é essa de 1 sobre 1 menos x. Então, eu vou considerar que 1 mais x ao quadrado, ok? Vai corresponder a 1 sobre 1 menos x. Ou seja, essa aqui é uma das funções mais importantes para nós. Uma função geradora ordinária, onde todos os coeficientes são iguais a 1. E aí, voltando a um problema anterior que nós tínhamos, onde nós temos, por exemplo, meus dois primeiros coeficientes sendo iguais a 0 e o resto igual a 1, nós vimos que a função geradora ordinária associada a esses coeficientes era essa aqui, né? X ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta e assim por diante. Ou seja, observem que eu posso representar essa série de uma forma mais compacta. Se eu colocar, por exemplo, o x ao quadrado em evidência, eu tenho x ao quadrado
multiplicado por 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, e assim por diante. Ou seja, acabamos de ver que esta série ela é definida por 1 sobre 1 menos x. Então, eu sei que essa expressão ela é x ao quadrado multiplicado por 1 sobre 1 menos x. Ou seja, x ao quadrado dividido por 1 menos x. Então, eu posso dizer que x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta é igual a x ao quadrado sobre 1 menos x. Ok? Se eu tivesse x ao quadrado sobre 1 menos x, tá? E eu quisesse encontrar, determinar quais são os coeficientes dessa função geradora, eu poderia resolver esse problema da seguinte forma. Eu sei que x ao quadrado sobre 1 menos x é x ao quadrado multiplicado por 1 sobre 1 menos x. Eu já sei que 1 sobre 1 menos x ele é definido por 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo. Quando eu multiplico x ao quadrado por todo mundo, eu tenho x ao quadrado mais x ao cubo mais x à quarta mais x à quinta. Nota que o coeficiente de x elevado a zero e x elevado a 1 vão ser iguais a zero. Então, tem 0 vezes x elevado a zero mais 0 vezes x elevado a 1. E a partir do x ao quadrado, todos os coeficientes são iguais a 1. Isso me leva a esta sequência de coeficientes, que é o que nós tínhamos bem no início do nosso problema. Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Né? Qual é a sequência associada à seguinte função geradora? Qual é a sequência associada à seguinte função? Sabemos que a função geradora 1 sobre 1 menos x ela é definida da seguinte forma. Ela é igual a 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo e assim por diante. Nota que essas duas funções elas são parecidas. A diferença é que aqui nós temos x e aqui nós temos x ao quadrado. O que aconteceria se nós substituíssemos aqui, tá, por x ao quadrado? Ou seja, se nós fizéssemos isto. Qual seria o impacto? Pessoal, esse x está associado a esse x, a esse x, a esse x e assim por diante. Se nós substituirmos esse x por x ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, ó, 1 mais x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado ao cubo mais x ao quadrado na quarta. Nota que eu não estou substituindo o x por um valor específico. Tá? Eu estou pegando o x substituído por x elevado a uma determinada função. Eu estou substituindo o x por uma outra função de x. Tá? Então, eu tenho essa expressão representada da seguinte forma, como sendo 1 mais x ao quadrado mais x na quarta mais x na sexta mais x na oitava e assim por diante. Isso faz com que eu tenha o coeficiente igual a 1 para todos os termos cujo expoente é par. E eu tenho também o coeficiente 0 para todos os termos cujo expoente ele é ímpar. Então, nesse caso, eu tenho o seguinte, ó, 1 vezes x elevado a 0 mais 0 vezes x elevado a 1 mais 1 vezes x ao quadrado mais 0 vezes x ao cubo e assim por diante. Então, a minha sequência seria 1,0,1,0,1,1,
vírgula 0. Então, esses aqui vai corresponder então à minha sequência, tá? Associada à minha função geradora. Qual seria então a minha sequência associada então a esta minha função geradora? De forma similar, eu tenho o seguinte, ó, x, e aí eu tenho multiplicado por 1 sobre o menos x ao quadrado. Nota que 1 sobre o menos x ao quadrado, eu já vi anteriormente que ele é definido através dessa expressão. Ok? Agora, substituindo 1 sobre o menos x ao quadrado por a expressão anterior, eu tenho isso, ó, x vezes 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, x na quarta, desculpa, x na quarta, vezes x na sexta, e assim por diante. Quando eu multiplicar x por todos os termos que estão dentro do parênteses, eu encontro x mais x ao cubo, mais x na quinta, mais x na sétima. Agora a situação inverteu, né? O que eu tenho é o seguinte, ó. Eu tenho coeficiente 1 para todos os termos com expoente ímpar, para x, né? E eu tenho como zero para todos os termos onde o expoente de x ele é par. Então, a sequência que eu vou ter vai ser, então, 0, 1, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Diferente da sequência que eu tinha anteriormente, que associava o valor 1 aos termos com expoente par. Agora aqui eu tenho o valor 1 associado aos termos com expoente, então, ímpar. Ok? Vou imaginar que eu tenha, então, duas funções geradoras, tá certo? Ou seja, duas séries de potência, e eu tenho, por exemplo, uma função f de x, tá? Que está associada aos termos AR, e eu tenho uma função g de x que está associada aos termos BR, tá certo? Então eu sei que f de x ele é igual a 0, x elevado a 0, mais a1, x elevado a 1, assim por diante, mais a2, AR, x elevado a r, e assim por diante, ok? E eu tenho, então, uma função g de x está associada a b0, x elevado a 0, mais b1, x elevado a 1, mais br, x elevado a r, e assim por diante. O que acontece se eu pegar essas duas funções geradoras e somar? Pessoal, eu vou ter uma soma de termo a termo, sendo termos de mesma ordem. Então, por exemplo, o resultado vai ser quem? A0 mais B0 vezes x elevado a 0, B1 mais A1 vezes x elevado a 1. Se nós olharmos para o termo genérico, eu sei o seguinte, ó, que esse termo genérico, representado por ARx elevado a r na função f de x e BR vezes x elevado a r na função g de x, ele vai ser igual a AR mais BR vezes x elevado a r. Ou seja, a minha função resultante ela vai ter o termo genérico que vai ser AR mais BR vezes x elevado a r. Mas o que acontece se eu pegar as duas funções e multiplicá-las? Vamos focar apenas no termo genérico. Ou seja, o meu termo genérico ele vai ser aquele termo onde o expoente de x ele é r. Qual vai ser o coeficiente desse termo? Nota como é uma multiplicação, eu vou ter então que pegar um termo de f de x, multiplicar por um termo de g de x, de forma que o expoente de x seja r. Então, por exemplo, se eu pegar o a0, x elevado a 0, eu tenho que multiplicar por br vezes x elevado a r, ou seja, da função de g de x, né, para poder obter o expoente r para x. Ou seja, quando eu multiplicar este termo com este,
Tá? Eu encontro A0BR vezes x elevado a R. Ou seja, eu encontro o expoente R para x. Tá? Mas existem outras multiplicações possíveis. Por exemplo, anterior a este termo, eu tenho BR menos 1 vezes x elevado a R menos 1. Tá? É anterior a ele. Se eu pegar, então, o A1 vezes x elevado a 1 e multiplicar por BR menos 1 vezes x elevado a R menos 1, eu tenho, novamente, o expoente R para x. Tá? E o meu termo vai ser A1 vezes BR menos 1. Nota que esse é um segundo termo, oriundo dessa multiplicação, que me leva, então, a um termo onde o expoente de x ele é R. Se eu pegar todas as sequências, então eu vou ter o seguinte, e colocar, óbvio, né, o x elevado a R em evidência. Eu vou ter A0 vezes BR, que são essa multiplicação que me leva a x elevado a R. Eu vou ter A1 vezes BR menos 1, que também me leva a x elevado a R. Nota que eu estou pegando esses dois termos, mas eu tenho o outro termo, que seria o A2 BR menos 2, que também me leva a x elevado a R. E assim por diante, até quem? Até AR vezes B0. Ou seja, esse aqui seria meu termo genérico, nesse produto dessas duas funções geradoras. Tá? Vamos então passar para um próximo problema. Qual seria a função geradora para AR igual a R? Ou seja, nota que o índice do coeficiente vai ser o próprio coeficiente. Ok? Então, qual é a função geradora associada a esses coeficientes? Se nós pegarmos a sequência de coeficientes, nós vamos ter essa sequência aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. A função geradora associada vai ser quem? 0 vezes x elevado a 0, mais 1 vezes x elevado a 1, mais 2 vezes x ao quadrado, mais 3 vezes x ao cubo, mais 4 vezes x na quarta. Essa seria a função geradora. Mas será que existiria alguma função geradora mais simples do que essa? Ou seja, uma representação compacta? Nós vimos em alguns slides anteriores o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Que no caso onde nós tínhamos que calcular uma função geradora para expressar o número de maneiras para retirarmos R objetos de N objetos distintos, era definido da seguinte forma. Né? Nós poderíamos então ter essa representação na forma extensa, porém, a representação mais compacta era dada por quem? O mais x elevado a n, que era o nosso binômio de Newton. E aqui, nessa representação extensa, era a expansão do binômio de Newton. Será que nós não conseguimos encontrar algo parecido para essa situação? É esse que vai ser o nosso trabalho agora. Então, vamos lá. Essa nossa função geradora ela pode ser vista da seguinte forma. Né? X mais 2x ao quadrado, mais 3x ao cubo, mais 4x na quarta. Certo? Agora, eu vou utilizar o seguinte truque. Olha só, pessoal. Olha como é que eu vou escrever essa expressão. X vai ser representado pelo próprio x. Porém, o x, 2x ao quadrado, vai ser representado da seguinte maneira. Ele corresponde a x ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Ou seja, somando x ao quadrado com x ao quadrado, eu tenho 2x ao quadrado. O 3x ao cubo vai também ser representado de uma nova forma. Ao invés de nós termos 3x ao cubo, nós vamos ter x ao cubo mais x ao cubo mais x ao cubo. O 4x na quarta também vai ser visto dessa forma. Nota que eu estou apenas mudando a maneira como esses termos estão sendo expressos. Porém, todos esses termos que vocês estão vendo
eles estão sendo somados, ok? Seguindo, x na quinta vai ser visto de forma similar. E assim por diante. Agora, vamos pegar a primeira linha. Certo? Vamos pegar a primeira linha e vamos colocar o x em evidência. Eu vou fazer isso aqui embaixo, ok? Colocando x em evidência, eu encontro x vezes 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta, e assim por diante. Ou seja, eu estou apenas colocando o x em evidência e obtenho esse resultado. Pessoal, quem é isto aqui? Isso aqui nós vimos, ele é 1 sobre 1 menos x. Ou seja, essa expressão toda, ou seja, a primeira linha toda, ela é x dividido por 1 menos x. Ok? Então, essa primeira linha é isto. Vamos então ver a segunda linha. Se eu coloco o x ao quadrado em evidência, eu tenho x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais x na quarta. Ou seja, similar ao que nós tínhamos anteriormente. E sabemos que o que está aqui vai corresponder a 1 sobre 1 menos x. Então, essa expressão toda é x ao quadrado dividido por 1 menos x. Ou seja, essa expressão aqui ela é x ao quadrado dividido por 1 menos x. Então, já dá para perceber que a linha de baixo vai corresponder a x ao cubo dividido por 1 menos x. De baixo vai corresponder a x ao quarto dividido por 1 menos x. E assim por diante. Note como todos os termos estão sendo somados. Então, o que nós vamos fazer é somar todos esses termos. Ou seja, x dividido por 1 menos x, mais x ao quadrado dividido por 1 menos x, mais x ao cubo dividido por 1 menos x, e assim por diante. X elevado a r dividido por 1 menos x. E agora o que nós fazemos? Vamos colocar o 1 sobre o menos x em evidência. Então nós encontramos 1 sobre 1 menos x, multiplicado por x, mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Colocando o x em evidência, nós temos 1 sobre 1 menos x vezes 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, que por sinal é 1 sobre 1 menos x. Ou seja, essa expressão toda resulta em x dividido por 1 menos x ao quadrado. Então, a função geradora associada a esses coeficientes, tá? Ou seja, que é esta aqui, x mais 2x ao quadrado mais 3x ao cubo mais 4x na quarta e assim por diante, ela é representada por x dividido por 1 menos x ao quadrado. Mais lá para frente, algumas aulas depois, nós vamos ver como sair dessa função mais compacta, chegar aqui nessa função extensa. Como realizar essas expansões. E como, a partir dessas expansões, encontrar os coeficientes, que é o que nos interessa. Ok? Vamos resolver esse mesmo problema de uma forma um pouco diferente.
Então, queremos encontrar a função geradora de AR igual a R. Sabemos, então, que expandindo, né, se nós pegarmos os coeficientes, tá, definidos por essa função, nós encontramos essa função geradora, né? E assim por diante. Vamos lembrar também o seguinte, ó, que a nossa função geradora base é 1 sobre 1 menos x, e ela é definida dessa forma. 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x na quarta, e assim por diante. Ok? Vamos pegar essa nossa função, tá, que está associada a AR igual a R, e vamos colocar o x em evidência. Colocando x em evidência, eu tenho x vezes 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo e assim por diante. Agora, vamos dar uma olhadinha para esta função e esta função. Vocês conseguem ver alguma relação entre elas? Ou melhor, para a função de baixo, vamos pegar apenas o que está entre parênteses. Você consegue enxergar alguma relação? O que aconteceria se nós pegássemos essa função e calculássemos a derivada em relação a x? Ou seja, se nós fizéssemos isso. Pessoal, se nós calculássemos a derivada, nós iríamos obter exatamente essa expressão. Moral da história, essa expressão aqui vai corresponder à derivada primeira desta. Como esta expressão é representada por essa função, então nós estamos calculando a derivada primeira dessa expressão. Então, vamos lá. Eu tenho x vezes 1 mais 2x mais 3x ao quadrado mais 4x ao cubo e assim por diante. Sabemos que essa expressão ela vai corresponder à derivada de 1 sobre 1 menos x. Então, vamos calcular a derivada de 1 sobre 1 menos x, né? Então, eu tenho x vezes 1 menos x elevado a menos 1. Tenho que calcular a derivada disso. Calculando a derivada de 1 menos x elevado a menos 1, nós encontramos quem? Menos 1 vezes 1 menos x elevado a menos 2 vezes a derivada de 1 menos x, que vai dar menos 1. E aí nosso resultado vai ser x dividido por 1 menos x ao quadrado. Ok? Ou seja, que poderia ser visto da seguinte forma, né? X, que eu fiz um passo, eu pulei um passo, x vezes 1 menos x elevado a menos 2, que é igual a x dividido por 1 menos x ao quadrado. Ou seja, esse resultado é exatamente igual ao que nós obtivemos anteriormente, só que aqui utilizando derivadas. Vamos calcular, então, a função geradora ordinária para a seguinte sequência. 0, 4, 0, 4, 0, 4 e assim por diante. Então, sabemos que essa função geradora, tá, ela tem essa cara aqui, 4x mais 4x ao cubo mais 4x na quinta e assim por diante. Se nós colocarmos o 4 em evidência, nós vamos ter 4 vezes x mais x ao cubo mais x na quinta e assim por diante. Nós vimos anteriormente qual era essa função geradora, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha.
essa função geradora, então, era definida por x vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, sabemos que essa função geradora ela é x dividido por 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, multiplicado por 4, essa é a nossa função geradora associada a essa sequência. Certo? Vamos calcular, então, a função geradora associada a esta sequência. Essa função geradora ela é definida da seguinte forma. 1 mais x ao quadrado mais 3x ao cubo mais x na quarta mais x na quinta e assim por diante. Se nós quisermos encontrar uma representação mais compacta, nós podemos fazer o seguinte. Podemos pegar esse 3x ao cubo e abrir esse 3x ao cubo. Esse 3x ao cubo ele é x ao cubo mais 2x ao cubo. Agora, olha o que nós temos. Nós temos essa função, que é uma função conhecida nossa, mais 2x ao cubo. Ou seja, 1 sobre 1 menos x mais 2x ao cubo. Essa é a função geradora, tá associada, então, a essa sequência.